este exercício. Agora vamos fechar esta componente da oferta. Estamos juntos? Oferta, bom, como é de se esperar. Oferta, como é de se esperar, é o quê? É a disposição de venda, né? Está claro isso. Oferta é feita pelos vendedores, pelos produtores, e a sua disposição, ok? A quantidade que eles pretendem vender a diferentes níveis de preço vai nos dar, então, a curva da oferta. As combinações entre quantidades de preço vão resultar, então, na curva da oferta. Atenção que dizer curva não significa que é curvo, pode ser uma linha reta. Na economia, mesmo sendo uma linha reta, chama-se curva. Estamos juntos? Senão, podem pensar que o nome curva significa que é curva mesmo. Não. Retas, linhas retas, funções lineares na economia são designadas curvas. Todo tipo de gráfico na economia chama-se curva, ok? De que dependem as quantidades oferecidas? Ia perguntar antes de que dependem as quantidades, né, adquiridas, as quantidades procuradas. Viram, né? Vocês procuram algo por causa do quê? Primeiro, por causa de gostos, de preferências. Segundo, por causa do preço do bem. Preço de bens substitutos. Preço de bens complementares. Né? Expectativas de preços, de rendimentos, por aí em diante. Acho que isso ficou claro na aula, né, anterior. Agora, a curva de oferta, ou seja, as quantidades oferecidas, por sua vez, também vão depender de uma série de variáveis que não fogem muito das variáveis que determinam, né, as quantidades procuradas. Do lado da oferta, temos que saber quem oferece bens e serviços. São os vendedores, são os produtores. Estamos juntos? Então, de que vai depender a oferta de bens e serviços? Quando o preço do bem for alto, estão a entender, né? Então, os produtores estarão dispostos a oferecer maiores quantidades do bem. Já devem estar a imaginar, quando o preço é alto, toda a gente quer vender aquilo, porque está a lucrar, essa coisa está a bater, toda a gente quer comprar a um preço alto, então toda a gente vai querer oferecer, vai querer vender. Estamos juntos? É só imaginar em quanto é que custa álcool gel. Quem não queria estar a vender álcool gel agora, ou gel em álcool, não sei como é que chamam aquilo de coronavírus. Quem não gostaria de estar a vender esses produtos desinfectantes que andam no mercado, que estão a um preço assustador, que estão a um preço, né, muito alto? Praticamente todos, se eu tivesse a chance de ter em quantidades significativas, poderia vender, porque o preço desses produtos está alto no mercado. Estão a entender? Preço influencia na quantidade oferecida. Quanto maior o preço, maior a quantidade, né? Maior a disposição de venda. Depois, preço dos fatores ou insumos de produção. Preço dos fatores, praticamente estamos a olhar para os custos de produzir. Quais são os fatores de produção que vocês conhecem? De certeza, devem conhecer, né, o fator trabalho, capital, terra, né? E devem saber que para produzir qualquer bem ou serviço há sempre fatores de produção, há sempre insumos de produção. E, naturalmente, se esses insumos forem caros, estamos juntos? Se esses insumos forem caros, vão reduzir, ok, a disposição de venda. Estão a entender? Para produzir algo, eu tenho que gastar muito dinheiro. Naturalmente que as quantidades oferecidas serão menores. Ou seja, o preço dos fatores de produção vai influenciar negativamente na quantidade oferecida. Até aí estamos juntos. Terceiro, preço de bens substitutos. Os bens substitutos é aquilo que estava a falar noutra turma e que falei também na vossa turma. Bens substitutos. Quais são os bens substitutos que vocês têm? Temos exemplo de combustível e carro. Aliás, combustível e carro são bens complementares. Bens substitutos, um bom exemplo pode ser Coca-Cola, Pepsi, farinha, né, de milho e arroz, por exemplo. Se o preço de um bem substituto aumentar, os produtores ou os vendedores tenderão a diminuir
ok? A venda do bem que está em causa para aumentar a oferta das quantidades do bem, substituto do bem para o qual o preço aumentou. Vou dar exemplo para vocês entenderem bem. No mercado existe farinha e arroz. Estamos juntos. Eu sou vendedor, sou produtor, estou a vender farinha e arroz. Ou então, para ser mais simples e claro, eu sou produtor de arroz. E ouço que o preço de farinha aumentou. O que é de fazer? É de reduzir a oferta de arroz para aumentar a oferta de farinha. Por quê? Porque o preço de farinha aumentou, eu vou lucrar mais vendendo farinha. Are we together? Estamos juntos? Está tudo claro? Deve estar, porque como fiz mute para todos dos vossos microfones, por estarem a fazer barulho, né? Então, de certeza que ninguém tem a possibilidade de responder sim ou não. Mas depois vamos abrir chance para todos falarem, ok? E, por fim, tecnologia, ok? A tecnologia o que é? A tecnologia, na verdade, é aquilo que influencia na produtividade dos fatores de produção. É só imaginarem alguém que, pronto, usa enxada e outra pessoa está a usar trator para fazer, por exemplo, para fazer a limpeza do campo. De certeza que a tecnologia influencia positivamente na capacidade produtiva da empresa ou na produtividade da empresa, o que, na verdade, aumenta as quantidades oferecidas. Estão a entender, né? Enfim, a tecnologia, quanto melhor for a tecnologia, ou quanto maior o impacto da tecnologia sobre a produtividade. Produtividade, estamos a dizer, a produção em função dos insumos de produção. Uma pessoa com enxada, acho que leva uma semana para limpar, por exemplo, 1 ou 2 hectares, mas um trator leva talvez um dia, provavelmente, ou não mais do que um dia para limpar uns 2 hectares. Logo, a mesma pessoa pode produzir mais com trator do que com enxada. Logo, quanto maior for o impacto da tecnologia sobre a produtividade, que é quanto é que cada pessoa produz, né, dada a tecnologia disponível, isso vai influenciar, vai aumentar as quantidades oferecidas. O resto são expectativas. São expectativas em relação a esses fatores lá em cima. Expectativa de preço, quando a expectativa de preço é mais alta, os vendedores podem oferecer mais, ok? Quando a expectativa de preço dos fatores de produção for de aumentar, as pessoas podem reduzir a oferta. Então, as expectativas, na verdade, é só dizer, é como anteciparmos uma situação futura e nós agirmos no presente em consonância ou agirmos no presente em função daquilo que vai acontecer no futuro. Então, as expectativas, em termos de efeito, têm o mesmo efeito, mas é um efeito antecipado. Tem o mesmo efeito sobre as quantidades oferecidas, mas é um efeito antecipado pelas expectativas. Ok? Estamos juntos? Agora cada um já pode falar. Alguma dúvida? Não. Alô? Gente. Está tudo claro até então? Sim. Não. Eu não percebi essa parte dos fatores do insumo. Tá bom. Ok. Vou explicar essa parte de preços dos insumos de produção. Já fiz mute a todos. Essa parte de preço dos fatores de produção, o que estou a dizer? Para você produzir pão, tem que ter trigo. Estamos juntos? O que estamos a dizer é, se o preço dos insumos, vamos usar trigo como um insumo de produção, como matéria-prima para a produção de pão, se o preço de trigo aumentar, significa que não vais ter a mesma capacidade de adquirir os insumos de produção para manter a quantidade que antes oferecias. Não só não terás incentivos suficientes, né,
para continuar a produzir as mesmas quantidades, porque o aumento do preço dos insumos, é como se fosse matéria-prima, ok? Como se fosse o salário que tu paga aos trabalhadores, nesse caso que é um dos fatores de produção, que é trabalho. Então, se o preço desses fatores de produção, se para produzir tens que gastar mais, então não terás incentivos a produzir, pelo que vais reduzir a quantidade oferecida, ok? Tá bem? Vamos passar, já. Tá tudo claro? Eu não percebi o que toca aos preços de bens. Tá bom. Exatamente. Sobre o preço de bens substitutos, sobre o preço de bens substitutos, também é simples. Eu estou a vender arroz, mas tem um bem que satisfaz a mesma necessidade que se chama farinha de milho, shima, que é aquilo que faz shima, ok? O que é que nós teremos, na verdade? Se o preço de shima, que não é o bem que eu vendo, aliás, preço de farinha de milho aumentar, mas eu estou a vender arroz, eu vou deixar de vender arroz, ou vou reduzir as quantidades vendidas de arroz para vender o quê? Para vender arroz. Aliás, para vender farinha de milho, que é o bem para o qual o preço aumentou, porque o preço é um fator de incentivo para o produtor. Não sei se estão a entender. Você quer vender coisas que são caras. É o seguinte, para quem compra não é bom o preço ser alto, mas para quem vende é bom que o preço seja alto, porque ele tem mais lucros. Então, ele quer vender o que tem maior lucratividade. Então, se o preço de um bem substituto ao que ele vende aumenta o seu preço, ele vai deixar o bem que ele vende para vender o bem substituto. Ok? Sim. Sim, Obrigada. Yeah. Entendido. Que bom. Que bom. Que bom. Agora vamos falar de equilíbrio. Isso que eu já vi onde ler está muito claro. A curva da oferta é crescente, né? Está claro isso. Quanto maior o preço, maior as quantidades oferecidas. Ok? não dá para perceber. Fazer te ouvir. Tá bom. Acho que era por causa de mute. Já fiz mute a todos, agora vão ouvir melhor. Eu dizia que enquanto a curva, eu acho que estão a ver o ecrã ou estou a atrapalhar com alguma coisa? Conseguem ver o ecrã? Yeah. Deixa eu ocultar isso. É o seguinte, se de repente sair ou cair a chamada, é só voltar a entrar logo de imediato, ok? Não levem muito tempo. Estão a ver a curva da oferta? É crescente. Estão a entender, né? A curva da procura é decrescente. Já sabem por que ela é decrescente. A curva da oferta é crescente, a curva da procura é decrescente. Isso significa que conseguimos. há um ponto onde elas ou ambas as curvas se cruzam. Estamos juntos? Sim. Quando ambas as curvas cruzarem-se, vamos chamar de equilíbrio de mercado. Estão a entender, né? Isso tudo já falamos. Estão a ver o equilíbrio de mercado? Como é bonito, uma coisa bonita, um X. Aí no meio, aí. É onde chama-se equilíbrio de mercado. Equilíbrio significa o quê? Que não há incentivos nem para os compradores comprarem mais, nem para os vendedores venderem mais. O equilíbrio acontece quando o preço em vigor no mercado torna as quantidades procuradas iguais às quantidades oferecidas. Só isso. Não tem novidade, não tem grande coisa. Equilíbrio é, ok? Por exemplo, você e sua namorada ou sua esposa estão em equilíbrio quando você dá o que ela quer e ela quer o que você tem para dar. Acabou. Logo, quando a procura é igual à oferta, há equilíbrio. Quando o preço determina a igualdade entre a procura e a oferta, há equilíbrio.
Ok? Quando o que você quer dar é exatamente o que a pessoa quer receber, há equilíbrio. Ok? Vocês que ofereceram presente no dia 14, dia dos namorados. Se você calhar oferecer exatamente o presente que ela quer receber, tens o dia 14 garantido. Há equilíbrio. Estamos juntos? Ok. Dúvidas? Alguma dúvida? Mas eu não estou a entender bem essa parte. Quer explicar outra vez? Aí do ponto de equilíbrio. Yeah. Acho que vai entender melhor. Deixa lá voltar a explicar, ok? Está a ver? Imagine que o preço seja 40. Estamos juntos. Está a ver este 40 aqui? Consegue ver o gráfico? De certeza, sim. Imagine que o preço seja 40. Alguém está a saber aí, né? O preço seja 40. 40 meticais. Este gráfico da oferta mostra que as pessoas estão dispostas, aliás, os consumidores estão dispostos a oferecer 5. É o seguinte, se for a sair, se for a cair a linha, é só voltar a conectar no mesmo link, da mesma forma, muito rapidamente, ok? Não tenham receio. Se o preço do mercado for 40, as quantidades oferecidas serão de 5. Estão a ver? Como é que eu defino? Eu levo 40, pá, chego aqui na oferta, quais são as quantidades oferecidas? 5. Estão a entender, né? E depois, ao preço de 40, para saber quais são as quantidades procuradas, vou na curva da procura. Quais são as quantidades procuradas? 15. Ao preço de 40, as quantidades procuradas são de 15, mas as quantidades oferecidas são de 5. Significa que a procura, as quantidades procuradas são maiores do que as quantidades oferecidas ao preço de 40. Então, no 40 não há equilíbrio, mas no 60, veja só no 60. No 60, quantidades procuradas, 10. 60 meticais, quantidades oferecidas, 10. Logo, este ponto, onde os dois gráficos se cruzam, é aquele no qual o preço em vigor no mercado faz com que a oferta seja igual à procura. Chama-se equilíbrio de mercado. Ok? Sim. Docente. Sim. Ervilha? Entendemos, docente. Eu não percebi bem. Quem? Eu não percebi. Quem que não percebeu? Ilonde. Ok. Lódia. Aqui, docente, Aonde? quando o docente disse número 5, a explicação do número 5 e do número 20, É número. aí na quantidade do bem, como é que nós sabemos que é 5 e é 20? Ainda bem que perguntou. Está a ver este 40 aqui? Está a ver este 40? Sim, sim. Se eu traçar o gráfico, onde é que eu toco na oferta? Qual é a primeira coisa que eu a tocar? Não é 5. eu quando toco nessa linha de oferta, então 10 logo. Apanho 5. Estão a entender? Ah, sim, docente, já entendi. Que bom. Já entendi. Já chega. Que bom. Obrigado. Então, docente, um minuto só. Quando já temos... Então, estas linhas já serão praticamente dadas. Só temos que traçar de acordo com os dados, certo? Exatamente. Certo. Eu não escrevi o nome na lista de presença para voltar a escrever, ok? Yeah. Sim, Tem eu não lista. estive no início. Sim, tem lista de Ei, presença. docente tem lista. Sim, tem Tá lista. listado. Eu estou presente. Eia. Assine a lista de presença, por favor. É só escrever o seu nome no chat. Onde? Ora, Tem uma Como é mensagem. que faz isso, Tem docente? uma parte de mensagem aí. Tem nomes. É só escrever seu nome aí. Yeah. No mais. Exatamente. já tinha escrito presente, mas ok. Yeah. Tem lista de presenças. É só assinar. Yeah. Lista... Ah, tá bom. Yeah.
esses 3 pontinhos depois vão para Vou escrever em modificado. E presenças. Sim, Essa lista se apanha só. onde? Mandei para uma só. Essa lista se apanha onde? No chat, colega. No chat. Sim. Sim. Há pessoas que estão em outras aí. Está Já mandei. ok, tá bom. Agora, Não dá para ouvir. Eu hablo na canal.